Olá pessoal, bem-vindos ao canal do YouTube das Oficinas Santa Bárbara. Nós vamos tentar lançar agora durante os fins de semana um conteúdo muito mais específico só para quem não faz parte de conservação e restauro, mas consome os nossos conteúdos nas redes sociais e há determinados termos ou determinadas palavras que não são muito naturais de nós ouvirmos no dia a dia, ok? Então, isto é para ti que estás super interessado no conteúdo, mas falta-te um bocadinho de conhecimento. Então, bora lá ao glossário de conservação e restauro. No vídeo de hoje nós vamos abordar 3 palavras: auto de medição, camada cromática e, óbvio, conservação e restauro. Vamos começar por auto de medição. O que é um auto de medição e quando é que acontece um auto de medição? Atenção que dentro do contexto de conservação e restauro é aquilo que eu vou explicar, ok? O auto de medição pode ser contextualizado numa outra área. Então, um auto de medição é um documento onde está indicada a quantidade e o valor de trabalho que foram executadas até determinada altura. Ou seja, na prática, o que é que isto vai significar? Quando nós falamos em auto de medição, significa que uma empresa até X dia ou até X mês realizou determinada quantidade de trabalho. Então fazemos um auto de medição para depois podermos emitir uma fatura e receber um pagamento. A camada cromática ou camada pictórica, podemos utilizar os dois termos. Normalmente vocês vão sempre ouvir estas expressões quando estamos a falar de uma pintura. Porquê? Porque a camada cromática ou pictórica faz parte das várias camadas constituintes de uma pintura. Então, o que é efetivamente a camada cromática ou pictórica? Quando nós falamos desta camada, estamos a falar exatamente daquilo que vocês veem representado. Portanto, a tinta, certo? A tinta é o quê? Não é nada mais, nada menos do que 2 elementos aglutinados, o pigmento e um veículo. Pode ser, por exemplo, um óleo. Por fim, conservação e restauro. Esta é provavelmente duas das palavras que tu vais ouvir mais falar. Nós utilizamos também esta sigla, CR, porque é muito mais fácil para escrevermos no dia a dia. Conservação e restauro é uma área profissional. É preciso termos consciência disto, porque foi há bem pouco tempo que ela se tornou numa área profissional. Foi nos anos 80 que se formou o primeiro curso superior de conservação e restauro. Conservação é o ato de preservar alguma coisa. Nem todos os procedimentos de conservação são procedimentos de restauro. E isto porquê? Por exemplo, tu podes ter ações de conservação no teu cotidiano, mas não quer dizer que possas ter ações de conservação e restauro no teu cotidiano. Uma ação de restauro já é uma ação completamente diferente, porque vai incluir procedimentos que já pressupõem que a peça se encontra num estado de conservação muito pior do que uma peça que só tem de ser conservada. Hidratar e limpar um móvel, que até é um objeto que todos nós temos em casa, é uma ação de conservação. Quando estamos a falar, por exemplo, de uma fratura, da falta de um elemento, que vai ser necessário uma ação muito mais profunda, então estamos a falar de algo que tem de ser restaurado. Por norma, todas as patologias mais profundas, por exemplo, inseto xilófago, o ataque do inseto xilófago, são ações que têm que ser tratadas sempre com um técnico. E esta é a grande diferença entre conservação e restauro.